Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula. Agora a gente já tá com meio caminho andado, né? Para completar esse edital aí da prova da ESA, né? Que é um edital bem difícil, cheio de detalhe. A ESA adora personagens, né? E essa república que a gente vai trabalhar é a república populista, tá? O que é o populismo? Primeiro a gente tem que entender o que é a definição do populismo, tá? O populismo tem algumas características, né? Que vai gerar bastante oposição também, tá? Inclusive vai ser um dos motivos, né, que a oposição vai encontrar para elaborar o golpe de 1964, tá? O que é, né? O que a gente pode dizer, né, sobre o populismo? O populismo é a liderança, né? O líder, ele é um líder carismático. Ele tem o controle da população rural e da população urbana, também dos trabalhadores. Ou seja, ele é um líder que não, o povo elege esse líder, né? Como é que eu vou dizer? Escolhe esse líder através do seu carisma. E aonde a gente vai conseguir encontrar isso mesmo de fato vai ser na era Vargas, né? Quando Vargas entra no poder. Então, em 1930 e vai ficar até 1945 que a gente já trabalhou, né? É uma política de caráter popular e de popular não, nacionalista e de conciliação, ou seja, todas as classes sociais, né? Do trabalhador rural, do trabalhador urbano, do sindicalismo, né? E representando a massa em si. Aí surge a oposição, por exemplo, a oposição do liberal, né? O maior exemplo disso é o surgimento da UDN, né? Que acredita que é uma manipulação, né? Uma manipulação das massas, ou seja, a massa, a camada social, né? A grande massa da sociedade vai votar não por capacidade, né? Deixa de lado a razão e vota com o lado do sentimento, né? Ou seja, por exemplo, com Vargas, né? Quando vem a CLT, tá? Então, aquilo ali é uma política para a alienação das massas trabalhadoras e não uma política social, uma política de bem-estar, né? Uma política dando uma segurança para o trabalhador, né? Ao mesmo tempo, essa política vai visar o que? A nacionalização, né? O caráter da nacionalidade, a identidade nacional, né? Por exemplo, acontece isso com o nazismo, o fascismo, né? Até mesmo nos Estados Unidos acontece. Claro que não é uma ditadura em si, né? Mas para o liberal não é uma democracia esse lance, essa parada da política populista, né? Mãe dos pobres, pai dos ricos, conciliando todas as massas. Para o liberal, né? Para o caráter liberal como é que eu vou dizer, uma manipulação das massas. E, por exemplo, Carlos Lacerda, que era o líder da UDN, né, ele fala que nas próximas eleições de Vargas, Vargas não pode assumir, Vargas não pode concorrer às eleições. Se concorrer e ganhar, não pode assumir. Se assumir, temos que tirar. Né? Temos que tirar dali a favor da democracia. Ou seja, ignorando a vontade do povo. Né? Porque o povo está sendo alienado, enfim, e tal. Né? Logo em seguida, após 64, vem a esquerda, né? A esquerda com caráter de alienação, né? Então, o povo não tá votando pelo ideal, né? E sim pelo carisma, pelo benefício de cada camada. Ou seja, por exemplo, vai lá e faz uma política para educação,
né? Tá beneficiando os professores, as instituições, a educação, né? As escolas e os alunos para conseguir ser eleito. Essa era a visão, né, da oposição liberal e da esquerda também, tá? O populismo não é o comunismo, e sim o populismo ele é, como é que eu vou te dizer? Ele é uma política próxima ao povo, uma conciliando as classes, né? Toda a camada social. Fechou? Essa é a definição do populismo. Claro que é um resumo, só para a gente entender. E por que vai pendurar tanto tempo esse populismo, né? Quais são os políticos que a gente tem que entender do populismo? Vargas, né? Jânio Quadros e JK, né? João Goulart, né? Até mesmo o Jânio Quadros também, tá? O João Goulart, ele vai sofrer uma oposição tão forte no governo dele que ele vai fazer a redistribuição, a reforma agrária, ele vai fazer diversas políticas para inserir, né, as camadas sociais, todas as camadas sociais, né, tirando a grande quantidade de terra na mão de poucos e redistribuindo elas, né? Então, dando uma certeza para o pessoal do campo também, não só da cidade, tá? Então, o João Goulart, ele vai receber uma opressão tão grande, né? E vai acontecer o golpe aí. JK também, né? Vai ter vários projetos, vários programas políticos para a camada social, para a classe social trabalhadora, né? Sindicalista, empresário, enfim, e nacionalizando. JK vai ser aquele 50 anos em 5, né? A construção de Brasília. Enfim, cara, essa é a relação do populismo. É isso que a gente tem que entender. Não adianta estudar o populismo e não saber identificar a característica da política, né? Vai ser bem trabalhado isso depois com a ditadura militar, né? Mas, enfim, é essa a mensagem para a gente começar a estudar a questão do populismo. A gente tem que ter essa noção aí. Fechou? Então, qual é a oposição? Olha aí que legal, né, cara? A oposição vem com a UDN, depois vem com a esquerda também, tem duas oposições. A UDN é aquele caráter liberal, com Carlos Lacerda, o principal líder, né? Que acredita numa autoridade do líder, né? Um líder autoritário através do seu carisma e consolidando uma política de bem-estar social para todos os tipos de camada, tá? O Carlos Lacerda vai ser o principal opositor de Getúlio Vargas, mas ele vai tomar um verdadeiro golpe, cara, quando o Vargas comete suicídio, né? Dando um tiro no seu peito, né? E aí não acontece o golpe, tá? Não acontece o golpe, que era para acontecer já logo em seguida com o governo Vargas. Antes, era para acontecer 10 anos antes do golpe de 1964. Fechou, galera? Então, é isso. Só pra gente entender o que a gente vai trabalhar a partir desse momento, né? Vamos lá. Claro que o professor vai fazer uma videoaula específica de cada presidente, né? Porque a prova pode acabar cobrando. O Dutra, né, que é a nossa primeira videoaula do populismo, tá ali, 1946 a 1951. Eu errei a data. 1946 a 1951, tá? Teve um erro ali, mas o prof já corrigiu. O governo de Vargas, 1951 a 1954, logo em seguida vem o suicídio dele, tá? A oposição, tudo que ele passou. O governo de JK, tá? A construção de Brasília. Enfim, galera, ó, o governo de Jânio Quadros, tá? Que foi bem rapidinho. E aí, toda a questão do governo João Goulart. E aí, né, a instalação do período militar a partir de 1964, tá? Então, fica atento aí nas próximas aulas que vai vir a sequência correta. Um abraço, tamo junto. Qualquer dúvida, chama o professor ali no Instagram, @historiatoda. Um abraço.